Então, boa noite a todos, feliz sábado a todos. Me chamo Emanuel, do Ministério de Missionários. Não sei quantos de vocês conhecem. A gente publica livros, faz trabalho evangelístico, distribuição de livros, congressos. E somos lá de Pernambuco, lá de Caruaru, Pernambuco. Então já faz aí 2 anos que estamos trabalhando lá, em Caruaru. E o ministério da gente já, bem pequenininho, começou lá no Rio Grande do Sul, em 2019, pouquinho antes da pandemia. E nós fomos convidados, pela graça de Deus. Primeiramente agradecemos a vocês, convite, acima de tudo, a Deus. E agradecemos também porque Deus nos trouxe até aqui em segurança. Amém. Né? Como o irmão Nonato falou, teve alguns contratempos, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus nos trouxe aqui em segurança. E então, vamos fazer alguns estudos com vocês. Serão 6 estudos. Um hoje, 4 amanhã e um no domingo. E a gente encerra. A temática geral será essa que vocês estão lendo aí na tela. Liberdade de consciência na religião. É baseado nesse livro que nós publicamos. É um livro que foi publicado ali pela Igreja Adventista, ali em 1800 e alguma coisa, por um dos pastores chamado Jones. Ele e o Wagner, alguns de vocês devem conhecer, foram aqueles que trouxeram a mensagem de justiça pela fé em 1888. Né? E, para quem não sabe, a mensagem que Jones levou em 1888 em Minneapolis foi sobre liberdade religiosa também. Ele falou sobre justiça pela fé e liberdade religiosa. Então esse assunto ele é extremamente importante. E a gente vai entender, porque muito se entende do tema, do título, mas não exatamente como é a liberdade em si. E vamos aprender um pouco sobre como Deus trata o ser humano, como Deus lida com o ser humano e com a sua liberdade, e como é o caráter de Deus de acordo com a Bíblia, e como devemos lidar uns com a liberdade dos outros. Né? E também vamos estudar sobre as consequências do mau uso da liberdade de consciência. E também vamos estudar sobre a questão da união entre igreja e governo e suas consequências. Por que a igreja e o Estado, a gente chama de igreja e Estado, né? Mas a igreja e governo, por que não deve haver essa união? Né? Vamos de acordo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia estudar esses temas. Então, antes da gente começar, vamos fazer mais uma oração, tá? Para a gente então começar o estudo. Aqueles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por mais um sábado que se iniciou. Agradecido por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de reunir esses irmãos, de estarmos todos reunidos aqui. Muitos de nós não nos conhecemos, mas pela tua graça o Senhor nos une. Pela tua misericórdia, pelo teu amor, teu Santo Espírito nos une aqui para então te adorar, te buscar e estarmos também em comunhão com o Senhor, com o céu e uns com os outros. Obrigado porque não merecemos, não somos dignos e tudo isso é pela tua graça, pela tua justiça, é pela fé e é tudo isso, meu Deus, mérito do Senhor. Amém. Nesse momento vamos estudar esse assunto, meu Senhor eterno, que o Senhor me capacite a compartilhar esse assunto com os irmãos, da maneira como o Senhor quer que seja compartilhado. Que o Senhor me use, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras, a tua verdade em mim. E que o Senhor também possa, através do teu Santo Espírito, conceder o discernimento espiritual, para que todos aqui possam compreender espiritualmente, como o Senhor quer que seja compreendido. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, a viver tudo isso que temos aprendido e iremos aprender.
Que os anjos do Senhor estejam aqui nos guardando, não permitindo que nenhum mal ocorra, que nada atrapalhe, afastando daqui todo o mal. Amém. Verdade. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos começar a estudar esse assunto. É um assunto extremamente importante. Talvez você tenha noção do que é liberdade de consciência e liberdade religiosa. Mas vamos estudar com alguns detalhes a mais, vamos ver textos do Espírito de Profecia, que vai nos ajudar muito a compreender e principalmente a aprender com Deus a respeitar a liberdade um do outro. Né? Vamos lá. Primeiro tema, o direito mais sagrado do homem. Esse título aí eu tirei do capítulo 16 do livro O Grande Conflito. É exatamente esse título. O direito mais sagrado do homem. E esse capítulo 16 do Grande Conflito, se você for ler, você vai ver que vai falar muito sobre a liberdade religiosa. É interessante demais. Inclusive, vamos estudar ele em um dos nossos estudos, ou amanhã ou domingo. Então, vamos analisar o que é a liberdade. Né? Liberdade é o estado de estar livre do domínio de outros ou de circunstâncias restritivas. No campo da ética e da filosofia, é o poder de qualquer indivíduo racional de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, de forma espontânea e voluntária, de acordo com suas razões ou motivos. Irmãos, esse assunto ele é tão importante que para que o indivíduo ele tenha, de fato, a sua comunhão e sua consagração a Deus, ele precisa entender como que Deus lida com o livre-arbítrio, né, com a liberdade que ele deu ao homem. Então aqui nós entendemos que a liberdade é o poder que qualquer indivíduo tem de escolher e decidir sua conduta por si mesmo, né, de forma voluntária, de acordo com as suas razões. Vamos entender agora o que é consciência. O que é a consciência? Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Conhecimento, convicção, discernimento, compreensão. Tudo isso é a consciência. É a faculdade, o princípio ou a propriedade inata ou, para a teologia antiga, de implantação divina, acima da qualidade moral dos atos e motivos de uma pessoa, a qual funciona como juízo do certo associado ao bem e do errado associado ao mal. A capacidade para discernir é o bom senso, é o sentimento do dever, moralidade, sentido ou percepção que permita ao homem conhecer valores ou mandamentos morais quanto ao certo ou ao errado e aplicá-los em diferentes situações, aprovando ou reprovando seus próprios atos. Isso tudo aqui é o que os dicionários nos dizem sobre liberdade, sobre consciência e vamos ver sobre religião. Então, consciência, em resumo, é a capacidade do homem de discernir entre o certo e o errado, de tomar sua decisão, é o juízo, é a razão do homem. Como diz aqui, é a percepção que permite ao homem conhecer os valores ou os mandamentos morais, quanto ao que é certo ou errado. Então, se você não tem capacidade de exercer a sua consciência livre, você imagina uma pessoa que para tudo que ela vai fazer, ela tem que ter a opinião de outra pessoa. Tudo que ela vai fazer é como se ela fosse um robô. Ela não tem autonomia, ela não tem capacidade de discernir o certo do errado.
Então, como que ela pode saber se aquilo que está sendo ensinado a ela, se o caminho que está sendo proposto a ela é certo ou errado? Se ela não tem a liberdade de consciência, de refletir, de ponderar. Lá em Isaías disse assim, vinde e o quê? E arrazoemos. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu vou lhe explicar, eu vou lhe dar a razão de tudo. Mas você precisa exercer. Deus deu isso aqui para ser exercido, para ser trabalhado, né? Sabemos que existem pessoas com limitações e problemas. São exceções. Mas Deus sabe lidar com elas. Amém. Mas para nós, que não temos nenhuma limitação ou problema, Deus quer que a gente exerça. Por isso que Deus orientou várias reformas. Para que a nossa mente seja o mais lúcida possível. Mas para quê? Para que a consciência ela seja exercida. O que é religião? Como é que os dicionários eles resumem o que é religião? O dever que temos para com o nosso Criador e a maneira de cumpri-lo. Outro dicionário diz assim, o reconhecimento de Deus como um objeto de adoração, amor e obediência. E outro dicionário diz o relacionamento pessoal de fé e obediência do homem para com Deus. Você percebeu que nos 3 resumos dos dicionários, nas 3 definições, todas elas envolvem apenas o relacionamento do homem com Deus, no que diz respeito à religião. Ou seja, é o relacionamento, em outras palavras, é um relacionamento pessoal e individual do homem com quem? Com Deus. Da criatura para com o Criador. Então, resumindo o que a gente leu, a liberdade religiosa, consequentemente, é estar livre do domínio de outros ou de situações restritivas. É a liberdade do homem de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, espontaneamente e de maneira voluntária, em seu dever para com seu Criador e na maneira como deve cumpri-lo. Então, a liberdade que Deus quer é que a gente possa escolher, de acordo com o que a gente vem aprender na palavra dele, se a gente vai obedecer ou não. O porquê e o para quê. E como. E Deus deu essa liberdade ao homem. Porque Deus quer uma adoração, Deus quer uma comunhão. E Deus só aceita aquilo que é feito voluntariamente por amor. Veja o que diz aqui o grande conflito com relação à liberdade. Falando nos primeiros anos da Igreja Cristã Apostólica Primitiva, quando começou a se envolver com pagãos, e quando pagãos começaram a entrar na igreja, isso já quase começando o processo da igreja se envolver com a questão católica romana, com Roma. Aqui diz o seguinte, a Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé. Olha o que ela vai dizer agora. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. Então os pagãos e aqueles que se envolviam com o cristianismo, mas não eram totalmente convertidos a Cristo, consideravam a doutrina da liberdade religiosa como o quê? Como uma heresia. E odiavam aqueles que mantinham essa doutrina, né? Além de não aceitar as Escrituras Sagradas como norma de fé, apenas. Então era assim, e foi desse sentimento que então surge o papado. Então surge a supremacia papal. Porque ele não aceitava, e o seu sistema, que o homem adorasse a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. Mas o papado queria ser a consciência do homem. E ainda quer. E assim trabalha por séculos e tem conseguido. Porque os jesuítas eles se infiltram nas religiões
protestantes. E eles trazem essa filosofia, essa ideologia de fazer com que o homem submeta sua religião aos homens e não a Deus. Por isso, a liberdade religiosa era chamada heresia. Diz o Espírito de Profecia, no Desejado de Todas as Nações: em questões de consciência, a pessoa deve ser deixada o quê? Livre. Olha o que ela vai dizer aqui. Ninguém, quem é ninguém? Deve controlar a mente de outrem, julgar por ela ou prescrever seu dever. Isso é interessante. Por vezes, irmãos, a gente vai ler esses textos, vocês vão entender por que essa doutrina, a questão da liberdade religiosa, ela é tão odiada no mundo religioso pela maioria. Veja, continua o texto dizendo aqui, ó: Deus concede a todas as pessoas liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Como diz lá em Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de quem? Não está cada um de nós dará conta do seu próximo? Veja, claro que nós somos guardadores dos nossos irmãos. Mas guardador é dominador? É uma grande diferença. Inclusive, o guardador, ele tem mais que servir do que requerer que o outro sirva a ele. Cristo disse: eu vim para ser servido. Aliás, eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para servir. Então, quando você quer controlar a pessoa para que ela lhe sirva, quando você cobra das pessoas uma coisa que você não tem coragem de fazer por elas, você está caindo nesse perigo. Por isso que diz que ninguém deve controlar a mente de outrem. Satanás é quem tenta fazer isso. E ele tenta outras pessoas a fazerem isso com os outros. Vamos continuar. Aqui diz o seguinte, só uma observação, irmãos. Quando for Espírito de Profecia e Bíblia, vai estar entre aspas. E aí eu aviso a vocês. Esse é um texto do Espírito de Profecia ou da Bíblia. Os que não estão entre aspas são textos do autor, Jones, que está aqui no livro. Ele era reconhecido pelo Espírito de Profecia como campeão da liberdade religiosa nesse tempo. Por isso a importância da gente entender como ele entendia a questão da liberdade, porque é totalmente em harmonia com a Bíblia e com o Espírito de Profecia. Amém. Veja o que diz aqui, ó. Assim, a liberdade religiosa é a dádiva. O que é uma dádiva? É um presente, é um dom, né? De Deus. Inseparável a dádiva da própria existência racional. Então a liberdade ela é inseparável da sua existência. Satanás é quem tenta tirar isso da gente. Ele não consegue tirar isso totalmente, mas consegue anular, inibir isso da nossa consciência. Aí continua dizendo, para Deus, qualquer serviço que não possa ser escolhido livremente por quem o pratica, não é considerado por ele. Não pode haver dignidade nisso, por isso não procede de Deus, pois isso não procede de Deus. Qualquer serviço prestado a Deus, que não seja escolhido livremente por quem o oferece, não pode ser de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Veja que interessante isso aqui, ó. Qualquer serviço, qualquer culto, inclusive, tá para ter uma lei. Eu não peguei muitos detalhes disso. Talvez algum de vocês tenham lido essa notícia. Lá nos Estados Unidos. E isso vai piorar bastante com esse governo que está nos Estados Unidos. Ele é um governo que ele é muito envolvido com religião. Isso parece bom, mas nesse estudo desse final de semana, vocês vão ver que isso não é nada bom. Nem um pouco bom. E eles estavam lá querendo legislar uma lei. Depois eu até vou ver mais detalhes sobre isso, você pode pesquisar isso. Sobre a questão de cultos e obrigar culto. Obrigar as pessoas a irem aos cultos. E isso é muito sério, porque Deus não quer um culto
forçado. Muitas vezes o indivíduo, quando age por isso, ele está ali, mas o coração dele não está em Deus. Está muitas vezes por obrigação, muitas vezes porque foi forçado, muitas vezes porque quem força ele é uma pessoa que muitas vezes já tem o hábito de controlar a consciência do indivíduo, as decisões do indivíduo, e o indivíduo, por não querer atrito, por querer ficar em paz, ele se submete. Mas não é de coração. E não é para Deus. Ele muitas vezes está obedecendo ao homem e não a Deus. E vamos continuar. Veja, aqui diz assim, ó, se Deus é amor, amor e imposição, amor e força, amor e opressão nunca podem andar juntos. Por isso que a Bíblia diz assim, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Se não for pelo espírito, a força nunca vai alcançar aquilo que de fato a Bíblia requer, o que Deus requer de nós. Nunca. Por mais que a gente vai ler no próximo estudo, que é o de amanhã de manhã, vários textos do Espírito de Profecia, que quando eu passo esse assunto, eu não tinha estudado mais a fundo essa questão. E sempre me vinham me questionar sobre isso. E então eu fui estudar. E fui pedindo a Deus que me ajudasse nessa questão. E qual é a questão? Com certeza vocês vão ficar com algumas coisas na cabeça. Do tipo, peraí, então todo mundo vai fazer o que quiser. Então vai ficar uma coisa assim, banda voou, como a gente diz no Nordeste. E cada um vai adorar a Deus do jeito que quer, então a igreja vai ficar uma coisa bagunçada. E o cristianismo vai ser uma coisa bagunçada. E como lidar com as pessoas que erram? E como lidar com o pecado? A gente vai estudar isso amanhã. Vários textos do Espírito de Profecia. Vamos estudar sobre isso. E vamos ver o que Deus orienta e como Deus orienta que essas coisas possam ser tratadas. Porque nós vamos estudar como lidar com a liberdade do outro. Aqui nós vamos estudar o princípio da liberdade religiosa. Veja, ele continua dizendo assim, ó, portanto, qualquer dever, qualquer obrigação, qualquer coisa oferecida ou prestada a Deus, que não seja de livre escolha do indivíduo, não pode ser de Deus e nem para Deus. Se não for de livre escolha. Então, falar de amor para as pessoas, mas forçar elas, esse não é amor. É uma contradição, na verdade. Você coagir o indivíduo, você impor a ele, isso não é amor. Se não for uma conquista por amor, de livre e espontânea vontade do indivíduo, então Deus não aceita. Veja o que diz aqui, ó. Assim, quando o Senhor criou todas as criaturas, anjos ou homens, para que fossem felizes no serviço a Deus e para que houvesse dignidade na prestação de serviço ou adoração a Deus, Ele as criou livres para escolher fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio. Todos nós, toda criatura, todo ser tem sua escolha, tem o seu direito de escolha. E quando as pessoas elas são induzidas, elas não são ajudadas ou ensinadas a tomar suas decisões junto com Deus, com muita oração, com estudo, mas é somente por conta da consciência de outro. Então, para Deus, muitas vezes um indivíduo que está na inocência, Deus vai trabalhar com ele. Mas aquele que está coagindo um indivíduo, esse aí, ele pode ter uma conta alta com Deus. Veja o que diz o Espírito de Profecia aqui, ó. Primeiro texto, desejar todas as nações. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Pois ele deseja unicamente o serviço de quê? De amor. Olha agora o que ela vai dizer. Veja que tudo que a gente vai lendo do Jones, desse livro, tem harmonia com o que está no Espírito de Profecia e na Bíblia. E aí ela diz assim, ó, e o amor não pode ser imposto, nem conquistado pela força ou pela autoridade. Olha como ela finaliza. Só o amor desperta o amor.
Isso é importante. Inclusive, lá em 1 Coríntios 13, é o capítulo que Paulo fala muito do amor, né? Uma das características do amor é de que o amor ele não se porta inconvenientemente. E quantos de nós não nos tornamos pessoas inconvenientes na vida dos outros? Muitas vezes nem perguntamos para as pessoas, já impomos. Nem paramos para pensar se estamos incomodando de maneira negativa. E a gente já, muitas vezes é como a gente diz aqui no Nordeste, muitas vezes nós somos entrão demais na vida do indivíduo. Mas isso não está na ordem de Deus. Porque isso é falta de quê? Palavra com R. Respeito. Olha o que ela vai dizer aqui. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. A consciência a respeito das coisas de Deus é um tesouro o quê? Sagrado. Olha o que ela diz agora. Palavras bem difíceis da gente aceitar. Com o qual nenhum ser humano, nenhum é o quê? Seja qual for o quê? Sua posição. Que aqui é onde mora o problema. Olha o final agora. Tem o direito de quê? De se intrometer. Ou seja, a consciência a respeito das coisas de Deus é um tesouro sagrado e seja lá quem for, não tem o direito de se intrometer. Isso significa que você não pode aconselhar? Pode aconselhar. Significa que a gente não pode ensinar, a pessoa pode ensinar. Isso significa que você não pode perceber que a pessoa está no caminho perigoso e tentar ajudar ela? Pode sim. Deus nos orienta e nos santifica e nos instrui a sermos ajudadores uns dos outros. Mas isso significa também que existe um limite para cada coisa. A gente tem que saber até onde aquilo ali é de fato uma ajuda e até onde aquilo é uma intromissão, uma falta de respeito, como nós dizemos aqui no Brasil, um forçar a barra. Temos que saber o limite. Existe um limite. Imagina, os primeiros líderes de igrejas, quando eles queriam que as pessoas de fato adorassem a Deus da maneira mais correta possível, e começavam a punir pessoas quando elas estavam com pecados e tudo. Tudo isso está na ordem de Deus, no sentido de punir o pecado, mas nós vamos estudar amanhã como isso deve ser feito, com qual espírito isso deve ser feito. Mas tudo começa com uma coisa, com um sentimento. E o sentimento é o quê? São duas palavras. Tudo começa assim, com duas palavras. Uma começa com B e a outra começa com I. Boa intenção. Tudo começa com boa intenção. Pelo menos na maioria das vezes, né? Só que a boa intenção, quando se começa a se abusar demais e se forçar demais, ela vai deixar de ser boa intenção. A dificuldade é o indivíduo perceber. Vamos ler outro texto aqui. Espírito de Profecia. Ela diz o seguinte: Deus deseja que os cristãos respeitem a liberdade concedida por Ele de maneira tão maravilhosa. Então veja, Deus quer que nós respeitemos a liberdade que Deus nos concedeu. Cada homem é propriedade de quem? De Cristo. 2 vezes. Pela criação e pela redenção. Olha o que ela vai dizer agora. O homem não deve ser propriedade de outrem. Deus comprou a humanidade. A mente e o poder de um homem não devem governar e controlar a consciência de outro. Aos olhos de Deus, isso aqui é muito interessante, ó. Aos olhos de Deus, riqueza e posição não exaltam um homem acima de outro. Os homens são livres para escolher servir a Deus, amá-lo e guardar todos os seus mandamentos. Irmãos, fato é que a liberdade que Deus deu ao homem e a cada criatura foi para obedecê-lo. Isso é fato. E nós iremos estudar, não se preocupem quanto a isso, nós iremos estudar as consequências da
do mau uso da liberdade religiosa, da liberdade de consciência. Tudo tem consequência. O mau uso da reforma de saúde existe. O mau uso da mensagem da vida no campo existe. O mau uso da questão de outras reformas no vestuário e outras coisas existe. O mau uso da questão do batismo existe. O mau uso da questão do dízimo existe. E também existe a liberdade religiosa, existe a justiça pela fé. Para tudo, Satanás tem o quê? Uma contrafação. Não adianta. Mas nós não devemos esquecer que a contrafação, ela também existe, a maneira correta e verdadeira de se compreender. E se Deus deu, é divino. Então, só porque existe o mau uso, não significa que não podemos entender o bom uso. E que não se deva ser tratado. Mas é assim que Deus considera as coisas. Aos olhos de Deus, riqueza e posição não exaltam um homem acima de outro. Pelo menos para Deus, não. Olha o que o Espírito de Profecia diz aqui no Grande Conflito. Primeiro texto. Os mártires sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre o quê? E por eles pensarem assim, o que é que acontecia com eles? O próprio título já diz. Mártires, martírio. Hoje ainda não está acontecendo, mas logo, logo vai acontecer. Logo, logo as fogueiras vão se acender de novo. E esse assunto aqui vai ser um dos que mais vai atrair a fogueira. Junto com a justiça de Cristo no coração do homem, de Cristo operando a vontade dele, ao homem submeter a sua vontade a ele. A questão da liberdade religiosa vai ser algo que vai atrair uma perseguição para o povo de Deus. Porque quando você lê, a gente vê no caminho, ouvindo o livro Grande Conflito. E quando você lê, depois que você estuda o assunto sobre liberdade religiosa, e aí você vai ler de novo o Grande Conflito, você vê do início ao fim a luta pela liberdade religiosa. Eles lutavam, davam a vida, iam, se isolavam para poder... A maioria... Hoje mesmo, a gente leu, acho que ouviu, né? O capítulo 3, se eu não me engano, foi o 4. E ela dizia assim, os valdenses foram um deles, mas não foi só os valdenses, né? Que eles se isolavam nas colinas, nas montanhas, lugares retirados, para exercer sua liberdade de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Amém. Agora, eles sabiam que era liberdade religiosa. Um dos primeiros textos que eu li aqui, do Grande Conflito, foi bem no início, irmãos. Foi bem no início, e a liberdade religiosa já era tratada como heresia pelos opositores. Por quê? Porque queriam controlar a religião das pessoas. Veja o que ela diz aqui, ó. Desejar todas as nações. Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, Romanos 14, 5 diz assim, seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Então você tem que ter sua convicção. Você já parou para pensar se a sua mente, se você é uma cópia, você é sombra de outra pessoa, ou de líderes, ou de seja lá quem for. No dia que você tiver de dar a razão da sua fé sozinho, aí você vai dizer, não, peraí que eu vou chamar fulano para ele responder por mim. Já pensou? Já pensou no juízo? Mas eu não vou nem chegar nessa questão do juízo. Mas aqui na questão com os homens. Quando as coisas piorarem nesse mundo, e você tiver de dar a razão da sua fé, a razão da sua fé, ela vai ser a razão da sua fé ou a razão da fé do outro. E se a razão da fé do outro estiver equivocada? E aí você vai para o abismo junto com aquela pessoa. Se ela for para o abismo. Por isso que ela diz, ó, ninguém tem o direito de imergir sua individualidade. Ou seja, ninguém tem o direito de gravar na sua mente a mente dele. Para que você seja a consciência do outro. Para que você tome as decisões pelo outro. E o outro não tenha capacidade de tomar as decisões, de poder escolher, de fato,
obedecer a Deus de acordo com aquilo que ele está aprendendo, junto com Deus. Veja o que diz aqui, ó. Ellen White, o primeiro texto. É por causa, olha que interessante esse texto, irmãos. É por causa de sua separação de Deus, ou seja, o texto começa dizendo assim, qual é a causa do problema que nós iremos ler agora? É a separação de Deus. O que é que acontece com a separação de Deus? Uma das coisas, né? Que os homens não entenderam e falharam em compreender o fato de que não devem governar seus semelhantes. Então, veja, existem casos e casos. Por exemplo, o indivíduo é o dono de uma empresa. E eu sou o funcionário. Para mim entrar na empresa, me foi passado as normas da empresa. A empresa tem normas, o local tem normas, tem regras. Uma igreja, por exemplo, não só a igreja adventista, todas as igrejas, vai numa presbiteriana, vai numa batista, tem regras, né? Principalmente a questão do culto ali, você pode chegar lá dentro e fumar? A igreja tem o direito de lhe pedir para você se retirar se você quiser fumar lá dentro? Está errado? Não. Não é isso que está querendo dizer o texto. Agora, por exemplo, vamos usar o exemplo de Pedro, eu acho que era Pedro e João. Eles estavam pregando para o povo sobre Cristo e sobre o Evangelho. E os fariseus fizeram o quê? Pegaram eles, eu vou parafrasear e resumir, e disseram, não fale mais em nome desse homem. Pedro e João se submeteram? Não. Por quê? Porque aí já era contrário aos princípios de Deus. Então, você serve e você se submete até onde aquilo não quebra os princípios de Deus. Até onde você percebe que aquilo não não estão lhe forçando a fazer algo que você sabe que é contrário à vontade de Deus. Agora, mesmo a questão de forçar a verdade, a gente vai ler sobre isso também. Mas ela deixou bem claro aqui que é por causa da separação de Deus. Quando o indivíduo está separado de Deus, é que ele então tenta governar seus semelhantes. Infelizmente. Então, se isso for o caso da minha vida, se eu estiver caindo, pecando nisso, é consequência de eu não ter comunhão com Deus. Eclesiastes 8:9. Veja o que diz Eclesiastes 8:9. Você já deve ter lido esse texto, mas nunca parou para pensar. E em conexão com esse texto de Ellen White, faz mais sentido ainda. Eclesiastes diz o seguinte, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem. Para quê? Para arruiná-lo. É sempre assim. Aqui é Ellen White. Tá? Aqui é um texto de Ellen White. Manuscrito Releases. Aqui é Ellen White, inspirada por Deus, aconselhando um obreiro na causa de Deus. E aí é um princípio. Peguem os princípios para que a gente possa aplicá-los às nossas vidas. Diz assim, ó, quando um obreiro é colocado em determinada porção da vida do Senhor, o que seria determinada porção da vida do Senhor? Qualquer área de trabalho na obra de Deus. A sua tarefa lhe é dada como um fiel cooperador de Deus para trabalhar aquela vinha. Ou seja qual for a área que ele vai trabalhar na causa de Deus. Olha o que ela vai dizer aqui. Ele não deve esperar ser orientado em cada detalhe por mentes humanas sobre o que deve fazer. Claro que não é pecado, não é errado ele se aconselhar e receber conselhos. Principalmente dos que têm mais experiência. Mas mesmo isso, ele tem que buscar a Deus para saber se aqueles conselhos são de fato da ordem de Deus. Mas em todo detalhe já é exagero. Por isso que ela diz, ele não deve esperar ser orientado em cada detalhe por mentes humanas, mas deve planejar seu trabalho para atuar onde for necessário. Deus lhe concedeu poder mental para ser utilizado. Os desejos dos crentes e as necessidades dos incrédulos devem ser cuidadosamente estudados
e o seu trabalho deve atender a essas necessidades. E aí ela diz o seguinte, ó, você deve buscar a orientação de Deus e não de qualquer homem vivo sobre o que deve fazer. Você é um servo do Deus vivo e não de homem algum. Não é possível, olha que interessante isso aqui, ó. Não é possível realizar a obra de Deus de maneira inteligente e ao mesmo tempo ser apenas uma sombra dos pensamentos e direções de outra pessoa. Você está sob a orientação de Deus. Isso não quer dizer que cada um vai fazer o que bem entender dentro da igreja. Isso quer dizer que, embora haja um conselho ali entre todos, mas o primeiro a ser buscado deve ser Deus. Para que, caso os conselhos e as sugestões e propostas possam estar totalmente em desacordo com a vontade de Deus, o indivíduo ele pelo menos saiba se posicionar. Para não estar, por acaso, se posicionando em algo que não é da vontade de Deus. E aqui serve também para aqueles que fazem, de repente ele não trabalha exatamente ali em alguma área dentro da igreja, mas ele quer fazer um trabalho voluntário, ele quer fazer um trabalho missionário. E essas são as orientações de Deus. Veja o que diz em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, o texto que está embaixo. Deus não deseja que façais de vossa consciência um critério para os outros. Então a minha consciência não deve ser um critério. Ah, mas fulano pensa assim, ele pensa assim, ok, mas o critério é o quê? É a palavra de Deus. O critério é a palavra de Deus. Por mais que fulano esteja certo, mas ele não pode fazer da consciência dele um critério. Ele deve aconselhar, pode exortar, pode orientar, mas não deve forçar. Não deve fazer da sua consciência, ou vocês fazem assim, ou então vai ter consequências. Isso não é da vontade de Deus. Outro texto do Espírito de Profecia. Cheio de misericórdia, vida e luz, o Senhor Jesus veio ao nosso mundo pronto para salvar aqueles que viessem a Ele. No entanto, irmãos, preste atenção nisso, isso é muito importante. Ele não pode salvar ninguém contra a sua vontade. Deus não força a consciência, nem tortura o corpo para obrigar os homens a cumprir sua lei. Olha o que ela diz agora no final desse parágrafo. Toda essa obra segue a ordem de quem? De Satanás. Então, quem força a consciência das pessoas e causa, muitas vezes, opressão. Não tem aquilo que as pessoas dizem assim, eu fiz tal coisa por livre e espontânea pressão. Né? Às vezes o pessoal fala isso brincando, né? Mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Então, quando o indivíduo ele faz qualquer coisa que seja para Deus, por pressão e não por amor, não vem de Deus. Vem de Satanás. Isso segue a ordem de Satanás. Porque Deus não força a consciência. E ele não pode salvar ninguém contra a sua vontade. O indivíduo ele tem que entender tudo. Tudo tem que ser muito bem explicado. E tem que ser feito tudo com muita oração. Para que então Deus possa agir. E eu faço uma pergunta a vocês. Vocês acham que Deus ele é competente o suficiente e capaz de guiar uma pessoa em toda a verdade? Deus precisa do homem? Não. Mas ele usa o homem. Somos nós quem precisamos de Deus. E Deus nos usa para ajudar pessoas a ser atraídas para quem? Para Ele. Lembram da mulher samaritana? Vocês já pararam para pensar que a gente, quando estuda a história da mulher samaritana, a gente só estuda aquele lado ali dela, conhecendo Jesus Cristo, e para por ali. Mas vocês já pararam para pensar o que foi que ela fez depois que ela conheceu a verdade? Ela foi até o povo da cidade, parentes, amigos, povo da cidade. Ela falou sobre Cristo.
e sobre aquilo que Cristo falou para ela. E eu pergunto a vocês, ela fez com que as pessoas se tornassem dependentes dela e disse, agora eu sou a detentora do Evangelho. Eu vou ensinar e tudo que vocês têm que saber, vocês vão ficar, digamos assim, fugiu a palavra, mas não é refém. Subordinados, sujeitos, era essa palavra, sujeitos a mim. Não. O que foi que ela fez? Ela levou eles até onde? Até Cristo. E quando ela leva eles até Cristo, depois que ela deixa eles terem a própria comunhão, o próprio momento deles com Cristo, o que é que eles vêm dizer para ela? Agora, eu vou parafrasear. Agora não é mais através de você que nós conhecemos. Agora nós conhecemos ele diretamente, pessoalmente. E eu pergunto a vocês, ela se chateou com isso? Não. O trabalho dela estava feito. Claro que ela poderia continuar um incentivando e motivando o outro. E esse deve ser o propósito. Quando o indivíduo estiver caindo, você erguer a mão e não pisar no indivíduo. A situação muitas vezes já está pior e você piora. Mas você veja que ela, além de ter levado eles até Cristo, para que então eles agora pudessem ter a comunhão pessoal deles com Cristo e não ficar dependendo dela, ela ficou muito feliz quando eles vieram dizer, agora nós mesmos estamos conhecendo ele e o evangelho diretamente dele. Veja Paulo e os bereanos. Paulo se chateou com os bereanos? Por quê? Paulo ensinou. E o que foi que os bereanos fizeram? Os bereanos foram conferir se de fato o que Paulo estava ensinando era a verdade. Agora, irmãos, era quem que estava ensinando a eles? Paulo. Não era qualquer pessoa. Paulo se chateou com isso. O que foi que Paulo disse desses homens? Eles são mais nobres do que os de Tessalônicos. Ele se alegrou, se regozijou com a atitude deles. Ou seja, eles não estavam... Paulo não queria que eles fossem sujeitos a Paulo, mas que eles pudessem ouvir de Paulo a mensagem e pudessem ir até Deus para saber se de fato aquela era a verdade. Tem um exemplo também de João, né, irmão, que no início do mistério de Cristo, né? Algumas pessoas perguntaram assim, João, tem um que está fazendo mais milagre que tu, ele importa que ele cresça. João Batista, exatamente. Importa que ele cresça e eu diminua. E até chega um momento que um dos discípulos de João Batista diz assim, olha, os teus seguidores estão começando a seguir ele. Ou seja, eles ficaram com inveja. Não, eles têm que ser só seu seguidor. E João Batista disse, não, o meu trabalho é esse. Era encaminhar vocês para Cristo e não ficarem dependendo de mim. Veja o que diz agora o resto do texto. Ainda Ellen White. Olha o que ela vai dizer aqui. Ó. Por meio do papado, Satanás cumpriu seu decreto, obrigando os homens a concordar com a sua vontade. Como é que o papado conquistava a fidelidade do povo? Obrigando. A concordar com o quê? Com a vontade de Deus? Não. Mas ele dizia que era a vontade dele? Ele dizia que era a vontade de Deus. E aí ela diz assim, ó, ela falou do passado, agora ela vai falar do futuro. E procurará restringir o quê? A liberdade religiosa. Irmãos, reflitam sobre isso na vida de vocês. Se hoje eu não aprendo o que é liberdade de consciência e não aprendo a respeitar a liberdade de consciência, existe um sério risco de mais na frente eu ser um agente do próprio papado para tirar a liberdade dos meus irmãos, para perseguir meus irmãos, para condenar, para entregar meus irmãos. Por quê? Porque eu não respeito a liberdade. E essa é a mente de quem? Do anticristo. É a mente do anticristo. Porque ele não aceita que um indivíduo
exerça sua religião e sua fé de acordo com a sua consciência, mas ele quer ser a consciência do indivíduo. Olha o que ela diz aqui, ó. Continua o texto dizendo: porém, Deus lida com os homens de acordo com um plano diferente. Ele dará ao pecador evidências suficientes para convencer sua consciência. Veja a diferença de convencer para obrigar, para forçar, para coagir. É totalmente diferente, irmãos. Convencer e conquistar. Vamos ler outros textos que vai falar sobre Deus conquistar a consciência. Convencer é trabalhar com a convicção, é trabalhar com a razão, é trabalhar com a consciência, o juízo, a escolha do homem. Ajudar o homem a ter a opção de escolher. Enquanto o papado e Satanás, eles não querem dar escolha para o homem. Ou é isso, ou você vai pagar. Ou você vai se ver comigo. Você já pararam para pensar que essa é a mentalidade da besta? Você já pararam para pensar o porquê que Deus usou a figura besta para denominar imagem da besta e marca da besta? Por que besta? O que é uma besta? Um animal, irmãos. Exatamente. Como funciona o reino animal? Como funciona? Vocês já viram um leão conquistando um cervo, um cordeirinho, um animalzinho fraco, pelo amor? Chegando nele com todo carinho, cuidando dele, protegendo ele, fazendo bem carinho a ele, demonstrando que ama ele, que tem cuidado por ele. Vocês já viram no reino animal uma coisa como essa? Se existir, é uma raridade, é uma exceção e não vale. A exceção não vale. A gente de vez em quando, mas isso aí acontece quando cresce junto, né? De vez em quando a gente vê animais que são assim, por exemplo, cachorro com gato, um gato com um rato, que são animais que naturalmente são um preda o outro. Mas isso é exceção. Mas como funciona o reino animal? O mais forte domina o mais fraco. Por isso que Deus deu o nome imagem da besta. É o mais forte dominando o mais fraco, controlando, e por meio do quê? Do medo, da força, porque o indivíduo ele se submete por medo. Se submete por medo das consequências e não por amor. Por isso que Deus não quer uma adoração por medo. Ele não quer uma adoração forçada. Ele quer por amor. Se o indivíduo ele está fazendo reformas, está indo para o campo com medo das coisas, com medo do que vai vir, com medo do lago de fogo eterno, então ele não entendeu o caráter de Deus. Porque Deus nunca pediu nada para que o homem fizesse por medo das consequências, mas por amor a ele, para se aproximar mais dele, para ter mais comunhão com ele. Essa é a ordem de Deus. Por isso, ela continua dizendo aqui, ó, se por sua própria vontade o indivíduo, ceder ao convite de Jesus, receberá o Espírito de Deus. Se por sua própria vontade. E somente assim é que o indivíduo ele pode receber a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela não pode ser forçada ao homem. Por isso que entender a questão da liberdade religiosa, ela tem total conexão e harmonia para entender a justiça de Cristo e a justificação pela fé. Porque uma pessoa ela não pode ser forçada a isso. Veja, espírito de profecia. Deixa eu ver de onde é. Vai ser... Ah, não. Não é espírito de profecia. Aqui é texto de Jones. Josué 24:15. O que é que Josué começa falando para o povo? Escolha. Josué disse, vocês vão servir a Deus. Queira, quer não. Vocês têm obrigação a servir a Deus. Foi assim? Não. Escolham. Ele disse, eu já fiz minha escolha. Mas escolham. Então, diz assim, ó, cabe a cada criatura no universo decidir por si mesma, em sua própria liberdade, o que fará. Se servirá a Deus ou não. E quando nessa liberdade ela faz um uso incorreto de sua escolha,
e opta por não servir a Deus, isso aqui é importante, irmãos. Aqui a gente já começa a entender mais sobre o caráter de Deus. Olha como Deus lida com o ser humano. Então, mesmo assim, note bem, mesmo assim, Deus sendo Deus, ele não a persegue, não a despreza e não a caça. Ele a procura, mas não para persegui-la. Então, irmãos, quando a gente persegue alguém, quando um grupo de homens persegue algum grupo menor de homens ou uma pessoa, ela não está movida e influenciada pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Satanás. Então, por quê? Porque Deus trabalha assim, ó. Ele procura, mas não para persegui-la. No entanto, como é dito na parábola da ovelha, que se perdeu sozinha na montanha, ele vai ao encontro dela e a procura para trazê-la de volta. Mas vai trabalhar muito demonstrando o amor dele por aquela pessoa. E a pessoa ela vai ser constrangida pelo amor de Deus. Veja, portanto, observe esta verdade. Deus tornou cada criatura perfeitamente livre para escolher servi-lo. E, ao mesmo tempo, livre para escolher não servi-lo. Isso responde muito à questão de Lúcifer ter ainda passado um bom tempo, não sabemos quanto tempo, lá no céu, sem ter sido expulso com os anjos. Porque Deus estava trabalhando ali com ele e com a liberdade dele para que pudesse então ajudar Lúcifer a escolher, se arrepender e retroceder do caminho que ele estava seguindo. Porque Deus trabalha com a liberdade. Mesmo quando essa criatura exerce sua escolha de não servi-lo, Deus ainda a ama, pois Deus é somente amor. A única disposição que Deus tem em relação a essa criatura é amá-la. E por todos os meios possíveis, conquistá-la. Lembra quando você que é casado, você que está, quem sabe, namorando, quando você conquistou a sua esposa, você forçou ela, se você forçou ela, o negócio já começou errado. Já começou errado. Talvez algum tenha se corrigido no meio do caminho. Mas pensa quando você tenta conquistar alguém. Você não força, você trabalha muito com a amizade. Você vai conquistando o respeito, a confiança, vai conquistando o amor dela, a admiração. E é assim que Deus trabalha com o ser humano. Ele não trabalha forçando o homem. Ele não trabalha coagindo, como alguém que diz assim, olha, se você não fizer isso, você vai pagar. Não é assim que Deus age. Esse é Deus e essa é a liberdade religiosa. Como diz Gálatas aqui, ó, Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então você veja que isso é um princípio bíblico. Agora tem isso, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, às paixões da carne. Não abuse dessa liberdade, mas para servir uns aos outros em amor. Então Deus deu a liberdade para que ela tenha um bom propósito. E nesse bom propósito a gente vai estudando ao longo desses estudos que iremos fazer nesses dias, para que possamos então saber como fazer o bom uso. Nós vamos agora para a última parte do estudo. Como Deus lida com a liberdade do homem? Tudo o que foi dito no capítulo anterior sobre a disposição que Deus tem de apenas amar e não de condenar ou oprimir qualquer um de seus filhos que tenha usado sua liberdade de escolha da maneira errada, escolhendo não honrar a Deus, está plenamente expresso na declaração e revelação que Deus fez de si mesmo, do que ele é, quando no monte, enquanto Moisés estava lá com ele. Deus prometeu fazer toda a sua bondade passar diante dele e fazê-lo conhecer a si mesmo. E nesse momento aqui, Deus passa diante de Moisés e apresenta o caráter dele a Moisés. Então, nessa revelação de si mesmo, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou. Está lá em Êxodo 34. O Senhor, olha o caráter de Deus. Misericordioso e clemente. Longânimo. O que é longânimo? Quem saberia dizer o que é longânimo?
O próprio nome já fala, né? É uma paciência longa. E grande em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então o próprio Deus mostrou para Moisés o caráter, revelou o caráter dele, quem ele é. E é engraçado, né? Só uma observação, como que ainda muitos evangélicos dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano. E olha aqui o caráter, ele mesmo falando do caráter dele. Quem escreveu isso foi Moisés. Então Deus é isso, e somente isso. Isso é o que ele é, e não o que ele faz, como se ele pudesse fazer outra coisa. Esse é o seu caráter. E nisso ele é Deus. Ele não pode deixar de ser Deus. Portanto, não é possível que ele deixe de ser o que é dito aqui. Pois isso é o que ele é. Isso é Deus. Por isso que diz assim que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então ele não pode fazer nada diferente disso. Quando as consequências vêm, não é culpa de Deus. Não foi Deus quem causou. O nome já está dizendo. São consequências das escolhas erradas. Atributos de Deus. Mas afinal, o que Deus é? Ele é misericordioso, cheio de misericórdia. A misericórdia é a disposição, a essência do coração de tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Veja que isso aqui na questão da liberdade de consciência, quando você tenta coagir, impor uma coisa à pessoa, você não está tratando ela melhor do que ela merece. Então você não tem no seu coração a essência da misericórdia. Esse é o próprio Deus, e ele nunca tratará ninguém de qualquer outra forma que não seja melhor do que ela mereça, porque ele é misericordioso. E ninguém merece ser tratado bem por Deus, mas mesmo assim, ele nos trata melhor do que merecemos. Esse é Deus. Portanto, quando alguém em sua liberdade de escolha, que é essencial para a virtude, a felicidade e a verdadeira adoração a Deus, a exerce de maneira errada, ou seja, quando alguém exerce sua liberdade de escolha da maneira errada, fazendo a escolha errada e usando-a incorretamente, Deus é sempre o que com essa pessoa? Misericordioso com ele, tratando-o melhor do que ele merece, a fim de que ele possa reverter sua escolha e colocá-lo no lado certo. Irmãos, muitas vezes somos nós mesmos que representamos Deus da maneira errada para os outros. Aí é por isso que muitas pessoas se afastam ou de nós ou até mesmo da igreja ou dos caminhos. Porque é a falsa representação do caráter dele. Muitas vezes o indivíduo está num pecado, está no erro, e eu não sei tratar ele, não sei lidar com ele, com o erro dele, e muitas vezes sou grosseiro com a pessoa, sou impaciente com ela, quero impor a ela, muitas vezes com aquilo que eu falei lá no começo. Boa intenção, mas com o espírito errado. No estudo de amanhã, vamos ler alguns textos de Ellen White sobre isso. Como lidar com os que erram. Como lidar com os que estão em pecado. Principalmente porque o indivíduo pode estar em uma situação pior do que aquele que ele está julgando. De que ele acha que precisa da ajuda dele. E assim é Deus. Aqui continua dizendo assim, além disso, Deus é gracioso. Gracioso é ser favorável, que se aproxima e que oferece favor. É o que é a graça. A graça é favor. Favor imerecido. Nós não merecemos. E Deus age dessa maneira com todas as criaturas, independentemente de sua condição ou posição. Irmãos, se a gente ensinasse isso para as pessoas e a gente assimilasse mais o caráter de Deus, então conseguiríamos tratar melhor e lidar melhor com as pessoas quando elas estão no erro. Porque é muito fácil você lidar com uma pessoa que lhe agrada. Uma pessoa que você tem afinidade. Mas e quando é com uma pessoa que você não tem muita afinidade? Uma pessoa que você não se agrada muito dela. A tendência é você ser mais frio, ser mais grosseiro,
ser mais seco, ser mais rígido com a pessoa. Vocês lembram de alguns textos da Bíblia? São textos, inclusive, que a gente mal menciona. Quando Jesus Cristo disse assim, quando você for dar uma festa, não chame quem? Seus amigos, seus parentes, aqueles que são fácil demais de você amar, que já é uma coisa quase que automática. É muito fácil isso. Mas chame aqueles os piores. Veja como isso é difícil para a gente. Por quê? Porque isso é contrário à natureza humana. E para que isso aconteça, o que é que tem que acontecer? A justiça de Cristo tem que ser implantada no coração da gente. Imputada. Aquilo que o ser humano não tem, ele precisa receber. O ser humano ele não consegue praticar o bem se antes ele não for transformado numa pessoa boa. Ele não consegue praticar a justiça se antes ele não receber a justiça. Esse é o assunto da justiça pela fé. Então, aqui diz assim, ó, sendo Deus gracioso, ele o é com todas as criaturas, qualquer que seja, independentemente de sua condição. Consequentemente, quando alguém faz uso errado de sua escolha, em vez de Deus abandoná-la, ameaçá-la, rejeitá-la ou persegui-lo, ou apagá-lo da existência, ele é sempre o quê? Gracioso. Então, irmãos, sempre veja Deus assim. Quando você estiver numa situação que talvez você ache que não há solução, que talvez não haja para você remédio espiritual e moral, você acha que já foi longe demais, nunca pense isso. Porque esse não é o caráter de Deus. Ele não quer que a gente apresente isso. Claro, existe o perigo de quem abusa. Sabe que está errado e não está nem aí. E vai. Mesmo assim, Deus ainda continua tratando essa pessoa dessa maneira. Mas as consequências virão. Então veja, aqui diz assim, ó, ele é sempre gracioso, concedendo-lhe favor. Agora tem essa observação. Não sancionando ou aprovando o seu rumo errado. Ou seja, Deus não passa a mão no pecado. Deus não põe o pecado da pessoa debaixo do tapete e finge que aquilo não existe. Mas ele vai trabalhar com a pessoa para libertá-la daquilo ali. Amém. Porque só ele pode libertar a pessoa daquilo. Aí continua. Mas para que, se houver alguma possibilidade, ele possa reverter sua escolha e usá-la para o lado certo. Então Deus vai trabalhar com a pessoa para ela reverter o caminho errado. Deus não é apenas misericordioso e gracioso, mas também longânimo. Paciente, né? A definição, olha só, a definição de longanimidade de Deus é salvação. Veja o que diz 2 Pedro 3. A longanimidade do nosso Senhor é o quê? É a salvação. Então a paciência de Deus é salvação. Então, quando alguém faz uso incorreto de sua liberdade, direcionando sua escolha para o lado errado e seguindo o caminho errado, toda disposição de Deus em relação a essa pessoa, tudo o que Deus tem para ela, tudo o que Ele oferece é misericórdia, graça e salvação, buscando salvá-la desse caminho errado, conquistá-la do uso incorreto de sua escolha e despertá-la para si mesma e para Deus, para que ela possa fazer o uso correto de sua liberdade de escolha e reconhecer e servir ao seu Criador. Então Deus tenta conquistar e despertar a consciência da pessoa, trabalhar no coração dela com a verdade, de acordo com a situação dela. Irmãos, quem você acha que melhor conhece a sua situação nesse mundo? Sua mãe? Sua esposa? Seu marido? Seu filho? Não. Deus. Humanamente falando, esses que eu citei vão conhecer melhor do que os que não lhe conhecem tão bem ou que não moram com você.
Mas a raiz do problema, que inclusive muitas vezes nós não expressamos nem mesmo para os que moram conosco. Muitas vezes você está com um problema e você não quer, pelo menos eu vou falar, falo por mim, você não quer lançar o fardo no outro. Você quer poupar a pessoa daquele problema, para ela não ficar preocupada. Mas Deus está lá. Deus sabe de tudo. E Ele está ali trabalhando na sua consciência por meio do Espírito Santo para te ajudar a reverter essa situação. Para te mostrar que tem sim. Existe um texto de Ellen White que ela diz assim, ó, quando a gente não encontra, onde a gente não encontra uma solução, Deus tem mais de quantas? Quem já leu esse texto? Deus tem mais de 1000. Então o Espírito de Profecia diz o seguinte, mente, caráter e personalidade. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Irmãos, gravem essas coisas. Gravem essas coisas. Para que a gente então possa trabalhar com as pessoas com mais paciência, com mais respeito. Irmãos, quando acaba o respeito, acabou. Não adianta você falar de amor, não. Se você é uma pessoa desrespeitosa, se você é uma pessoa inconveniente, você vai ter dificuldades. Muitas vezes aquela pessoa, o que é mais triste, se você parar para pensar, pare para pensar. Você acha, o que é melhor, o que você mais quer na sua vida? É que a pessoa ela esteja com você, porque ela gosta de você, porque ela se sente bem, ela se sente segura, por conta do respeito entre você e ela, por conta da maneira carinhosa como você trata ela, do cuidado que você demonstra por ela, por conta da maneira como você demonstra o seu interesse pela vida dela, ou porque você de tanto forçar ela, de tanto coagir ela muitas vezes faz as coisas por força, por pressão. Lá em Pernambuco tem uma expressão que diz assim, eu não sei se vocês conhecem, o menino fez uma coisa a pulso. Vocês conhecem essa expressão? Bom, a irmã conhece. É a mesma coisa dizer, o indivíduo fez uma coisa pela força. Obrigado. Pelo impulso. Pela força. E ali não está fazendo por amor. E muitas vezes sai falando mal, faz emburrado. Muitas vezes a pessoa vai depois falar com a pessoa de cara feia. Está fazendo a coisa de cara feia. Você gosta que as pessoas façam assim as coisas para você? Vamos ser sinceros. Quem aqui gosta? Vê o outro de cara feia fazendo a coisa forçada. Depois não quer nem olhar para a sua cara mais. É muito diferente de uma pessoa que ela te ajuda por amor. Por quê? Porque você sabe lidar com ela. Você sabe conquistar. Você conquistou ela. Conquistou o respeito dela, o amor. E ela, às vezes, ela mesma se oferece. Está precisando de alguma coisa? Você já pensou a diferença de uma pessoa, de você olhar uma pessoa fazendo uma coisa para você com a cara emburrada e de você olhar para uma pessoa fazendo a coisa para você com toda feliz da vida? Como é diferente? Já pararam para pensar como que é as coisas para Deus? Vocês acham que Deus quer que a gente faça as coisas para Ele com a cara emburrada, pela força, com raiva? Não. Ele quer por amor. E você não faz ideia. E o céu se regozija quando o indivíduo faz uma coisa voluntariamente para Deus e por amor. E feliz. Está gostando de estar fazendo aquilo ali. Porque ele entendeu. E porque ele sabe para quem ele está fazendo. E porque ele sabe que para quem ele está fazendo faz muito mais por ele. Isso conta muito. Você faz muito mais por alguém do que cobra. Já parou para pensar nisso? Você é mais de cobrar do que fazer? Você é mais de querer que a pessoa te sirva do que servir a ela? E isso entra nessas questões. E muitas vezes exploramos pessoas. Quantas e quantas pessoas pobres são exploradas ao invés de serem conquistadas? Já viram aquela situação? Eu esqueci o nome dos personagens. Um era Filemão, daquela carta de Paulo. Você vê que um era escravo e o outro era... Filemão parece que era o senhor, né? Isso. Filemão era o patrão. Filemão era o patrão.
E o Onésimo, ele fugiu. Fugiu por conta da opressão. E a carta para Filemon, o que é que Paulo diz? Trate ele como um irmão. Trate ele como uma posse adquirida de Cristo. Ele é seu servo? É. Mas não trata ele como bicho. Não trata ele como uma criatura. Como você trata um animal. Tente conquistar mais pelo respeito. Tente ser mais amigo. Claro que vai ter aquela hierarquia, vai. Mas uma hierarquia mais conquistada pelo amor. Tente fazer mais pela pessoa. Mostrar o seu interesse pela vida dela. Pelo bem-estar dela. E as coisas vão mudar. Muito. Olha o que ela continua dizendo. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força. Procura reger a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. Então Satanás é quem trabalha assim. Por meio do medo ou da força, da imposição, da coerção. Ellen White, um desejar a todas as nações, diz assim, a gente está terminando, irmãos. Não faz parte, olha que texto incrível, não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a recebê-lo. Satanás, olha agora esse detalhe, a gente sempre está falando de Satanás, né? Olha agora esse detalhe. E homens movidos por quem? Pelo espírito de Satanás, é que buscam forçar a consciência. Olha agora o detalhe, preste atenção nesse detalhe. Sob o pretendido zelo pela justiça, homens aliados a anjos maus infligem sofrimento aos semelhantes, a fim de os converter ao quê? Às suas ideias religiosas. Muitas vezes nós achamos que somos os donos da verdade. Né? Que nós somos os donos. Monopolizamos a verdade. E só a gente é quem sabe. Só a gente é quem está certo. Só eu é quem está certo. Pessoas assim, olha, sob o pretendido zelo pela justiça. Né? Olha, homens aliados a anjos maus, irmãos. Infligem sofrimento. Esse infligir sofrimento ele é uma vasta série de coisas. Como, por exemplo, lançar fardo sobre os outros. E muitas vezes o indivíduo ele não só constrange a pessoa, muitas vezes fazendo vergonha à pessoa, mas muitas vezes ele faz a pessoa fazer a coisa de maneira forçada só para a pessoa se livrar daquilo que ele fica ali martelando na consciência dele. Faz isso, faz. Tu sabe se não fizer isso, tu vai para o inferno. Tu sabe se tu não comer isso, tu vai ter um câncer. Tu sabe se não fizer... E fica. Muitas vezes a pessoa não faz porque ela entendeu. Não é por amor, mas é muitas vezes só para se livrar da pessoa o tempo todo, forçando, até um ponto. Não tem aquela coisa que diz assim, de tanto forçar machucou? Não tem quando existem certas coisas, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Existem feridas de que quando você força demais, você machuca. Existem feridas, irmãos, que a gente não sabe tratar. E a gente, às vezes, piora a situação. Então nós temos... E feridas que eu falo não são só feridas machucão, não. Estou dando um exemplo como... Só para a gente partir para o lado espiritual e moral. Existem feridas, existem bagagens que as pessoas carregam a vida. Coisas que passaram na vida e que a gente não passou e que a gente não entende. Tem coisas que você não sabe o que é e muitas vezes você lida com ignorância com a pessoa. E você não sabe o que é estar na pele dela. Então a gente tem que aprender a trabalhar com isso, porque isso aqui está na ordem de Satanás. Olha o que ela continua dizendo. Mas Cristo está sempre mostrando o quê? Misericórdia. Sempre procurando conquistar mediante o quê? A revelação do seu amor. Olha que diferença. Não pode admitir rival na alma. Deus não aceita dois senhores. Ele mesmo disse que uma hora você vai deixar um e vai ficar só com o outro.
nem aceita serviço parcial. Ou é tudo para Deus, ou nada. Agora ela continua. Mas deseja apenas o serviço voluntário. E a espontânea entrega do coração constrangido pelo amor dele. Não há mais conclusiva prova de possuirmos o espírito de Satanás do que a disposição de causar dano e destruir aos que não apreciam nossa obra ou procede contrário a nossas ideias. Então não há mais conclusiva prova de que possuímos o espírito de Satanás quando a gente causa dano a alguém que não concorda com as nossas ideias. Se a pessoa não concorda com as suas ideias, respeite. Respeite. Então, ela é livre para não concordar com você. Você não deve obrigar, a pessoa tem que ser obrigada a concordar com a maneira como você compreende uma doutrina, uma passagem da Bíblia. Isso vem do espírito de Satanás. Por isso que o Papa, ele quer tanto o poder secular, o poder civil. E por isso ele estuda tanto os Estados Unidos. Para que ele possa usar o poder para forçar as pessoas a seguir a religião dele. Ellen White. Irmãos, esse texto é muito interessante. Por quê? Inclusive já aconteceu comigo. Quando eu passo esse assunto, eu não lembrava, na realidade eu já tinha lido Parábolas de Jesus, mas não lembrava desse trecho. E uma vez uma pessoa, quando eu dei esse estudo sobre liberdade, eu não tinha esse texto. Eu não tinha incluído ainda, né, no estudo. E a pessoa disse assim, mas lá em Lucas 14, 23, naquela parábola que o rei foi dar uma festa e chamou os que já era chegado dele, fazia parte ali do chegado dele, e cada um foi dando desculpa, né? Não, que eu vou fazer isso e tudo. No fim das contas, o rei diz para os servos deles, sai pelas ruas e valados e por aí. E o que é que o rei disse? Força-os a entrar. E aí a pessoa disse, tá vendo, irmão? Que tem que forçar a pessoa a aceitar o evangelho? Que tem que forçar? Deus está dizendo. Irmãos, existe uma parábola que uma mulher de tanto insistir com o juiz, o que foi que ele fez? Ele cuidou do caso dela. Mas ele cuidou por amor? Ele já não aguentava mais a mulher, né? A mulher importunou tanto ele que a mentalidade dela, vou logo me livrar disso aqui, que eu não aguento mais. Deus é assim? Não. Então você percebe que você não pode usar cada detalhe das parábolas de maneira literal, porque nem tudo ali representa. Imagina você pegar a parábola do rico e Lázaro. Aí a gente tem grandes problemas, ou não tem? E tratar tudo ali como literal. Então, quando na parábola diz assim, força-os a entrar, olha o que é que o Espírito profecia. O comentário do próprio Deus para tirar essa má interpretação. Ellen White diz assim, a ordem dada na parábola, força-os a entrar, tem sido o quê? Frequentemente mal interpretada. Olha o que ela diz agora. Tirou-se daí a conclusão de que deveríamos fazer o quê? Obrigar os homens a aceitarem o evangelho. Isso está certo? Não. Você está percebendo que Deus já sabia o que ia fazer isso? Imagina essa passagem nas mãos do Papa, nas mãos de líderes de religiosos corruptos. É um prato cheio. E nas mãos erradas, mesmo de pessoas leigas, também é um prato cheio. Porque usam isso aí para querer forçar as pessoas. Mas aí ela diz assim, denota, porém, de preferência, a urgência do convite e a eficácia dos estímulos apresentados. O Evangelho jamais emprega força para conduzir os homens a Cristo. Jamais. Sua mensagem é, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem o quê? Quem quiser. Escolha, né? Da vontade. Tome de graça da água da vida. Aí ela diz assim, o poder do amor e da graça de Deus
nos constrange a aceitar o convite. Não forçar. Então lembrem-se disso. Um dia que vocês for apresentar de repente esse assunto, lembre-se desse texto. Ainda, continuando, ela diz assim, o Salvador diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Satanás, ele faz assim? Ele fica lá pacientemente. É assim que Satanás faz? Não. Satanás, ele invade. Não é repelido por menosprezo nem desviado por ameaças. Antes procura constantemente o perdido. Ou seja, Ellen White diz assim, que mesmo quando Jesus Cristo ele é menosprezado ou ameaçado, ele ainda continua. Com respeito, com amor, com tato, que só ele sabe e só ele pode nos ensinar. E diz, como te deixaria? Olha como Deus é conosco. Você percebe que ele não nos deixa de jeito nenhum. Oséias 11:8. Como te deixaria? Embora seu amor seja repelido pelo coração obstinado, volta a suplicar com mais força. Eis que estou à porta e bato. O poder prevalecente de seu amor impele a alma a entrar. Você percebe que é o poder do amor dele, mas esse estou à porta e bato não é só falando, não é só doutrinando, mas é cuidando da pessoa. É mostrando interesse pela vida dela, pelo bem-estar dela, pela salvação dela. Mostrando sempre cuidado, livrando. São tantas evidências que quando você pesa na balança, você se constrange. Você fica com vergonha da sua conduta errada. E você fala, eu não mereço. E isso é o que te leva a amar ele. Porque apesar de tudo de ruim que você faz com ele, tanta ofensa, ele ainda continua te amando. Continua trabalhando na tua vida para cuidar de você. Então, diz a Cristo, a tua mansidão me engrandeceu. Veja o contraste, né? A mansidão de Cristo é quem nos engrandece, é quem nos faz querer entrar pela porta da salvação. O desejar de todas as nações. Homem algum pode de si mesmo expulsar a turba má que tomou posse do coração. Ou seja, ninguém pode tirar do seu coração os pecados, os vícios por si só. Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma. É uma obra que ele tem. Essa é a mensagem da justiça pela fé. É Cristo em nós é quem é capaz de fazer isso. Agora preste atenção no detalhe. Não forçará, porém, a entrada. Ele quer entrar aqui, mas quer entrar de maneira voluntária. Você tem que abrir sua alma, sua mente para ele, voluntariamente, por amor e conscientemente. Você tem que entender o para que você está fazendo. E é isso que ele quer. Você entendeu o porquê, para que você está fazendo isso? Tem certeza que você está entendendo? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Por quê? Onde você viu isso? Como você chegou nessa conclusão? Deus vai trabalhando isso com a gente. Não vem ao templo do coração como ao de outrora. Ou seja, ele não vai vir ao templo do nosso coração, a nossa consciência, como ele fez lá em Jerusalém. Lá ele entrou no templo e não pediu autorização. Mas conosco não. Porque nós somos seres animados, temos livre arbítrio. E ele trabalha com isso. Mas diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Ele virá não somente por um dia, pois diz, neles habitarei e entre eles andarei, e eles serão o meu povo. E olha o que é que ele vai fazer. Está lá em Miqueias 7,19. Subjugará as nossas iniquidades. Então a presença dele é quem subjuga os vícios, os defeitos de caráter, os pecados que há aqui dentro. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora ele vai fazer isso contra a nossa própria vontade? Ele vai te pedir autorização. Deixa eu te libertar disso. Isso é um pecado na sua vida, isso vai te arruinar. Isso vai te tirar dos caminhos de Deus. Isso vai te levar à morte eterna. E eu não quero isso para você. Eu quero o teu bem. E Deus vai trabalhar com isso. Deus vai usar pessoas que vai fazer isso? Vai.
Mas essas pessoas, como a gente vai ver no estudo de amanhã, elas vão lidar com as pessoas da mesma maneira como Cristo lida. Olha como finaliza. Sua presença, a presença de Cristo, purificará e santificará a alma, de maneira que ela seja um santo templo para o Senhor e uma morada de Deus em espírito. E essa é a nossa maior luta, é dar a autorização a Cristo. Essa é a nossa, é se entregar, é se render. Essa é a nossa luta, é a luta do eu, né? E aí a gente vai ler só mais 2 textos. Cristo quer implantar, isso aqui é Espírito de Profecia, volta lá para a parábola de Jesus. Cristo quer implantar nos mensageiros o mesmo amor comovente que tem em procurar os perdidos. Veja que Cristo quer implantar naqueles que fazem a obra de evangelizar, de ajudar as pessoas, o mesmo amor que ele tem. E esse amor é o quê? É comovente, não amor forçado. Não só devemos dizer vem. Há homens que escutam o convite, porém, seus ouvidos são demasiado surdos para compreender. Seus olhos são muito cegos para ver alguma coisa boa reservada para eles. Muitos reconhecem sua grande degradação. E aí tem pessoas que dizem isso aqui, ó. Não posso mais ser socorrido. Deixa-me sozinho. Tem gente que realmente pede para você deixar ela em paz. Mas os obreiros não devem desistir. Com terno e piedoso amor, aproximai-vos. Não só para doutrinar a pessoa e ficar passando, como eu vou falar de uma maneira bem popular, ficar passando na cara dela o erro dela, o pecado dela e mostrando as consequências, mas é com terno e piedoso amor e com cuidado, demonstrando mais interesse e amizade por ela, para que então possa conquistá-la e ajudá-la, quem sabe, a se abrir mais para Cristo e reverter a situação dela. Diga e repito, amanhã a gente vai ver mais sobre isso. Dê-lhes seu ânimo, sua esperança e sua força. Não vá a pessoa só para desanimar ela, só para mostrar o pecado dela, só para corrigir ela. Mas dê esperança a ela, dê ânimo, dê força, ajude, motive ela. Não para continuar no pecado, mas aprender a trabalhar com a situação de cada um. E se você não tem esse espírito, essa disposição, nós vamos ver um texto amanhã que vai falar sobre isso, que é muito interessante. Então você é a pessoa errada para fazer esse trabalho. Amanhã vocês vão ver alguns textos bem fortes de como devemos lidar com as pessoas que estão em situações complicadas. E se você não tiver o que a gente vai ler amanhã no Espírito de Profecia, não dê lição de moral em ninguém. Você não é a pessoa certa para dar lição de moral. Você não é a pessoa certa para corrigir ninguém. Se você não tiver o que a gente vai aprender amanhã e o que a gente já está aprendendo aqui. Então, ela diz, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Como está lá em Judas 22, né? Então encerramos aqui, ó. Se o amor de Jesus não sensibilizar o coração, não há outro meio pelo qual podemos ser alcançados. Não vai adiantar a força. A insistência, ela tem que ser com o Espírito de Cristo. E amanhã, irmãos, amanhã nós iremos aprender mais sobre como lidar com as situações mais complicadas, como lidar com a liberdade da pessoa, como lidar como ajudar as pessoas nas escolhas delas, com que tipo de espírito eu tenho que lidar com as pessoas. Será que é somente você saber que a pessoa está errada e aí você chega lá e corrige ela e dá uma lição de moral nela, que isso vai surtir efeito? Vamos ver amanhã. Espírito de Profecia e Bíblia. E a gente vai aprendendo que por anos e anos nós podemos estar mais afastando as pessoas da salvação do que aproximando elas da salvação. Então, irmãos, a gente encerra por aqui. Que Deus abençoe a todos, que de alguma maneira possa ter despertado. Não sei se você já entendia isso sobre a questão da liberdade religiosa,
Não sei, eu às vezes fico me perguntando por que essas coisas. Na realidade eu sei a resposta. E vou dar mais na frente a resposta. Mas por que esse assunto não é tratado dessa maneira? Por que será que não é tratado? Porque quando se fala de liberdade religiosa entre as igrejas, é tratado mais do ponto de vista ecumênico do que do ponto de vista do caráter. Do ponto de vista como a gente tem aprendido aqui, na questão do respeito, mas do respeitar a fé no sentido de que você não é o dono da fé e da religião de ninguém. E muitas religiões, igrejas, denominações, elas se julgam donas da fé e da religião dos seus membros. Infelizmente. E vamos aprender as consequências disso. Aonde isso vai chegar? Vocês vão ver o caminho que é traçado até chegar ao decreto dominical. O decreto dominical é consequência, é como se fosse o ápice, o fruto final de todo desrespeito e desconsideração a essa mensagem. Porque enquanto não soubermos isso, podemos estar correndo um sério risco de fazer parte daqueles que vão entregar os irmãos, que vão perseguir os irmãos, que vão se aliar aos poderes religiosos para obrigar e oprimir as pessoas. Por quê? Porque eu já estou acostumado a fazer isso no meu dia a dia. No meu cotidiano, em lidar com as pessoas, eu já faço isso. E não quero mudar isso na minha vida. E isso tudo vai amadurecer. E aquilo que é mal vai dar o fruto do mal. Então é isso. Deus abençoe a todos. Amanhã de manhã a gente continua o assunto. O próximo estudo vai ser como lidar com a liberdade religiosa dos outros. E como lidar com os que erram. Eu não sei se vai ter alguma música ou a gente já encerra orando. Podemos encerrar orando? Então vamos fazer uma oração? Aqueles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Deus, por todas essas verdades. Não somos dignos, mas tudo isso é uma demonstração da tua misericórdia, teu cuidado, do Senhor querendo nos instruir, nos ajudar nessas últimas etapas da caminhada cristã. Esse assunto, quanto ao assunto da justiça pela fé, é incrível a gente ver que são os dois últimos assuntos que estão sendo trazidos à tona. E não é por acaso. Existe uma séria razão para isso. Aprendemos muitas coisas. Todas as reformas que o Senhor nos orientou era tão somente para que nossas mentes estivessem lúcidas o máximo possível, para que pudéssemos então atender e corresponder positivamente aos apelos do Espírito Santo sobre esses assuntos. Obrigado por trazer essas mensagens, meu Deus, mas nos ajuda, meu Senhor, porque é uma séria luta que temos contra o nosso eu para aceitar essas coisas e praticá-las. O Senhor sabe a luta de cada um aqui. Então que o Senhor intensifique a tua obra, o teu agir na vida e na consciência e no coração de cada um. Amém. E que possamos, meu Senhor eterno, nos permitir ser ajudados. Amém. Que possamos cooperar com essa obra em nós. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, porque temos tido dificuldades. Mas ainda, enquanto o Senhor ainda apresenta isso, é porque ainda há graça. E ainda há chance para todos nós. Obrigado por tudo isso. Que os anjos do Senhor nos acompanhem, continue guardando nossas vidas durante a noite, que o Senhor nos conceda a noite de sono em paz e continue conosco, trabalhando em nossos corações nas horas do sábado. Obrigado por tudo isso. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, obrigado e uma ótima noite a todos.